Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os cantos do multiverso. Aqui quem está falando é o Gabriel Haddad Camargo de Amorim, e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do que eu espero ser uma série longa, Rotas para o Multiverso. Para resumir a origem desse programa, é que eu tenho alguns amigos que gostam de viajar, e eles são capazes de viajar para lugares bem distantes. Como eu gosto de ouvir muitas histórias deles e eu achei que vocês iam gostar também de apreciá-las, eu perguntei para eles se estaria tudo bem dividir elas. Eles gostaram da ideia porque eles sempre buscam compartilhar dicas e sugestões de suas viagens para as outras pessoas. Então, para tentar chegar no maior número de interessados, eles sugeriram que fizesse em formato de podcast. E então é assim que eu tô aqui. E para começar no primeiro episódio, decidi falar de um universo que todo mundo deve conhecer aqui no Brasil, a Turma da Mônica. Então preste bem atenção ou pegue um caderno e uma caneta, pois quem sabe um dia você vai ter a sorte de visitar o universo da Dentucinho e Sabichona e seus amigos, além de outras turmas famosas. Mas antes de começar a falar das dicas de viagem e tudo mais, eu queria primeiramente agradecer o nosso patrocinador, a editora Panini, que tem um grande acervo de gibis e de quadrinhos, mangás da Turma da Mônica. Então, se você quiser saber um pouco mais desses universos, do multiverso da Turma da Mônica, eu sugiro que você faça uma visitinha a uma banca de jornal e procure pelos produtos da Panini. Bom, segundo meus amigos, os primeiros registros que temos da existência desse universo são datadas de 1959, feitas pelo Maurício Araújo de Souza, ou como todo mundo chama, Maurício de Souza, através das tirinhas de jornais do Franjinha e do Bidu. Daí tem como dá para ver as fotos da tirinha clássica. O tempo passou e o Maurício foi capaz de nos apresentar mais características e personagens daquele universo, dando maior destaque a uma certa garotinha baixinha, dentuça e gordinha que usava vestido vermelho e que sempre levava um coelho de pelúcia na mão. E junto, seus 3 amigos. Um garoto com apenas 5 fios de cabelo e que sempre troca o R pelo L quando fala. Um garoto meio sujinho que, ao menor sinal de água, simplesmente corre como um raio, e de uma garota meiga e gentil, que precisa tomar de tão esfomeada, ela pode causar uma falência em algum restaurante em poucos minutos. Mas com o tempo passando, o Maurício foi se ligando tanto a esse universo que ele foi capaz de conectar a outros universos e assim conseguiu ter um amplo acesso a um campo de universos alternativos que mais tarde ele nomeou de Maurício Verso, uma designação que meus amigos adoram falar. Mais tarde foi descoberto que na verdade se trata de algo bem maior, chamado de Omniverso. Mas, segundo os meus amigos, isso é uma história para outro dia, porque isso foi uma descoberta feita durante uma aventura da Turma da Mônica com um certo gato laranja famoso que a gente pode falar dele em algum próximo episódio. Mas, como dá para ver aqui no lado que temos várias edições, que temos vários universos, mas como se trata de um episódio de apenas no mínimo 20 minutos, de todos esses universos para falar, eu decidi falar de apenas um universo, que se trata da Turma da Mônica dos gibis clássicos. Bom, como sugestão dos meus amigos, eles falaram que a primeira coisa que se deve fazer em toda viagem é visitar os locais mais conhecidos e tirar as fotos, para que daí você consiga aproveitar melhor a viagem. Então, nesse caso, a nossa primeira parada vai ser no bairro do Limoeiro, o famoso bairro onde mora a Turma da Mônica e seus amigos. Mas, devido ao tamanho grande, a sugestão principal deles é que parque pelo menos 2 lugares na cabeça para não se perder, para ser fácil de se localizar. O primeiro deles é o Campinho, lugar famoso pela criançada por ser o principal local de brincadeira de todo mundo, além de também ser o lugar onde está sediado o Clubinho dos Meninos. E o segundo lugar se trata da Rua do Limão, ou também chamada de Rua do Limoeiro, que é a rua onde praticamente toda a turma mora.
Então você vai conseguir tirar foto de todas as casas, da turma da Mônica, da Magali, do Cascão, do Cebolinha. A única sugestão minha é que caso você veja uma criança de camisa verde e outra vestindo uma roupa amarela e vermelha, se esconda o mais rápido possível ou você sofre um risco de levar uma coelhada. Outros pontos do bairro para se visitar seria a Rua de Baixo, onde moram alguns outros garotos da turma, o Mato da Coruja Brava, um local que muitas crianças costumam visitar, mas que você deve tomar cuidado com os habitantes dessa região, e o cemitério municipal. Alguns dizem que você pode encontrar uma turma de almas penadas lá. Mas se você estiver procurando algo mais simples, como uma vida na roça, eu sugiro que você vá para a Vila Abobrinha, o local de outra turma famosa, que é a turma do Chico Bento. Lá você pode ter o prazer de visitar a igreja matriz comandada pelo padre Lino, os sítios de vários personagens como Chico Bento e o Nholau, tenta pegar algumas famosas goiabas sem ele perceber, a escola onde a dona Marocas ensina e o conhecido Ribeirão. E aproveita para dar um mergulho lá. Mas, se você for corajoso e não tiver medo de floresta e dos animais, tenho 2 destinos perfeitos para você. A Mata Atlântica, que é habitada por diversos animais exóticos. Se tiver sorte, pode ser capaz de encontrar o rei leonino e até o nosso amado elefante verde Jotalhão. E a Floresta Amazônica. Meu conselho é que você consiga visitar a tribo do Rio, que é a moradia do índio Papacapim. Outros lugares que você pode querer visitar. Tangará. Para quem não conhece, é a cidade natal do astronauta e sede da Brasa, que é a Agência de Pesquisa Espacial do Brasil. Bairro das Pitangueiras, que é um bairro vizinho do Limoeiro, e o bairro das Cerejeiras, que é onde está os amigos nipônicos da Turma da Mônica. Neste momento vou falar da população local desse universo. Não vai ser muito longo esse tópico, pois eles são seres humanos como nós, sem nenhuma diferença genética. Bom, tirando o fato de algumas crianças terem os pés arredondados e sem dedos. E a sociedade funciona do mesmo jeito que a nossa, com uma cultura bem parecida, tendo até as mesmas festas tradicionais, como festa junina e Natal. Então acredito que vocês não vão ter dificuldade em se socializar nesses lugares. Lembrando que vai ser mais fácil conversar com a população local se souber falar português do Brasil. Tome cuidado se for visitar regiões fora do Brasil por conta própria. Tanto a vegetação como os animais desse universo são bem parecidos com os nossos, com algumas ressalvas para os animais, pois você pode encontrar vários tipos de cachorros diferentes, como o cachorro com pelo azul, o conhecido Bidu, e o cachorro de pelo verde que não sabe onde fica a cabeça e a cauda, o Floquinho. E de algumas plantas capazes de mover por magia ou pela ciência. Infelizmente são raras de se encontrar. Também não podemos nos esquecer de falar de certas espécies de animais diferentes que vivem na mata, como o elefante jotalhão, o rei leonino, o raposão, Rita Najura, tarugo, entre outros. O que meus amigos dizem para observar é que esses animais podem interagir entre eles como se fossem capazes de falar. O que acaba sendo divertido de imaginar o que estão dizendo, a menos que você seja o Dr. Dolittle. Bom, só quero fazer uma ressalva agora. Cuidado quando for comer algumas comidas locais, pois você pode acabar se viciando nelas e voltar de viagem com alguns quilinhos a mais. Tanto os alimentos como os pratos típicos não mudam muito do nosso universo, mas devido a certas propriedades desse universo, elas apresentam tanto uma aparência mais apetitosa, como também seu sabor é muito bom. Aconselho que você experimente as melancias desse universo, a fruta favorita da Magali. Outra fruta bem saborosa e irresistível são as goiabas no Nholau. Só peça primeiro antes de pegar. Alguns lugares para você ir, se quiser comer bem. O bistrô da Nena, da tia avó da Magali, Dona Nena. E a padaria Joaquim, do seu Quinzão, pai do Quinzinho. Ambos os lugares têm o selo de aprovação da Magali. Só mais um aviso. Só tome cuidado quando for oferecer alguma comida para Magali, pois é possível que você fique sem comer nada. E por fim, vou falar de alguns objetos bem legais para você pegar e guardar de recordação dessa viagem. Primeiramente, temos o Sansão e a Dalila, que são os coelhinhos de pelúcia da Mônica. Não se preocupem que eles são vendidos normalmente em lojas de brinquedo. Gibis da Turma da Mônica, autografados pelos próprios personagens. Não me pergunte como isso é possível, pois meus amigos disseram que tem coisas que é mais fácil aceitar.
e outros gibis e objetos da cultura geek desse universo. O Cascão adora. Só não esqueça de tirar bastante fotos para ter bastante memórias boas desse universo. E com isso a gente termina o nosso passeio por aqui. Agradeço pela minha equipe por toda a ajuda que me ofereceram e ao usuário AudioMan 5000 por deixar eu usar o som feito por ele na vinheta de abertura do programa. Também agradeço novamente o nosso patrocinador, a editora Panini, por todo o conteúdo que possuem da nossa turminha. Se vocês quiserem estudar por conta própria esse universo maravilhoso da Turma da Mônica, eu sugiro que você visite o site oficial deles, além de também aproveitar a grande coletânea de gibis existente deles, que você pode encontrar em bancas de jornais, gibitecas especializadas, além de alguns sebos antigos. Agradeço a companhia de vocês e nos vemos no próximo episódio com um novo universo a ser explorado.